Boa tarde, pessoal. Sempre alerta, tá? Hoje o nosso Escutismo Rapcast vai ser internacional, né? Hoje nós vamos conversar com uma membro do escotismo, né, de Franca. Hoje ela reside, né, em Londres, faz parte do movimento escoteiro, né? E é muito legal isso porque ela, né, vai falar um pouquinho dela, vai falar um pouquinho do ramo que ela está fazendo, que são os castores, né? E isso é muito bacana. A gente fica muito feliz de ver, né, quando alguém que esteve com a gente há um bom tempo atrás, na época de ouro, a gente fala que é a época de ouro, essa juventude que a gente bate papo aqui hoje, era a época de ouro do escotismo francano, né? Aquele momento que era tudo valorizado, que valia a pena, que era gostoso fazer atividade, que era gostoso ser escoteiro, guia, pioneiro, sênior, e assim por diante, lobinho, e assim por diante, tá? Então, vamos lá, eu vou chamar, né? Vou chamar, convidar ela para entrar no grupo, né? Aqui na turminha. Ela já entrou, só falta ela aparecer. Mas se você estiver me escutando, tá? Você tem que... Pede para participar, é mais fácil, tá legal? Pede para participar, porque eu não consigo te fazer um convite. Eu acho que algum bloqueio no teu telefone, alguma coisa nesse sentido. Pede para participar da entrevista, vamos ver. Que eu tentei fazer o convite para você e você não aparece a parte do convite. Você entrou, eu acenei, mas não entrou. Eu sei que você está aí. Pede para participar, que eu não estou te vendo. Pedi para participar. Ok, ela está pedindo um minutinho. O pessoal que está entrando, obrigado por estar nos seguindo, obrigado por valorizar o nosso canal, incentivar, passar, né, para outras pessoas as boas lembranças do que foi o movimento escoteiro na cidade de Franca, tá? O que é, né, o movimento escoteiro na cidade de Franca na atualidade, algumas dicas, algumas informações. A gente está aqui para ensinar. Aqui ninguém está aqui com uma fogueira de vaidades, querer aparecer mais do que os outros, embora tenha muita gente que se acha que é chefe escoteiro, é o Deus, e não é. Praticamente, a gente, há tantos anos, o pessoal que fundou, Zé Renato, Ralph, a gente sempre se preocupou com os garotos, tá? Aqui, pediu, enviou uma solicitação, deixa eu ver. Assim, vamos ver. Entrar com ela ao vivo. Vai. Eu aceito. Opa, peraí, vamos ver. Aceitar. Entrar ao vivo com ela. Pronto. Ela também, escoteiro CV, um abraço. Também, Tabaraújo, meu segundo almirante de outro grupo, né? Tá me devendo uma entrevista, né? Você já falou isso daí também, tá? O pessoal que tá ingressando aí, tá participando.
O Grupo Escoteiro São João Batista, um abraço para todo mundo. O Willis, fotografia também, um abraço para você. Obrigado por estar participando, tá? Vamos ver aqui. É incrível. Você não consegue ingressar, né, com a pessoa. Não. Ah, apareceu. Ela aí. Até que enfim. É coisas assim, né? A gente, entrevistas internacionais, a gente não consegue. Fui pra lá, tudo. A gente não Tudo bem? Eu tava consegue. tentando entrar pelo computador, só que não tava deixando, aí eu vim Ah, pro tá, celular. tá certo. Eu ia te passar essa deixa. Todo mundo que quer entrar pelo computador sempre dá Vamos problema. ver. Porque tem bloqueios e não aceita. Ah, tá bom. Tá certo? Já tô sabendo, já tô sabendo. Agora eu vou desligar então aqui a tela, Hum. porque aí Eu eu ia não te falar para atrapalho. fazer pelo celular. Perdoa. É, É pelo coisa do que celular é acontece. mais fácil mesmo. Eu só vou colocar um calce aqui para segurar minha câmera Tá. e aí a gente continua. Pronto. Agora dá. Bom, outra Agora coisa estamos bonita, tranquilos. o fundo da tua imagem. Foto dos Ah, é filhos. Aí, ó, esse daqui é o poncho da minha ponto. filha. Ah, da tua filha. Ai, que É, coisa esse é da minha legal. filha hoje ela tá com 14 anos, ela é líder. E é líder juvenil, que aqui tem, né? Eu não sei se no Brasil tem isso, mas ela pode fazer. Existe um projeto que eles fazem aqui na Inglaterra, que é ligado à monarquia, que chama Duque de Edimburgo. E eles fazem, como no escotismo, eles fazem o bronze, o ouro, o diamante, podem fazer através da escola também. Então, eles têm que voluntariar por 6 meses ou um ano em qualquer coisa. E ela escolheu se voluntariar no escotismo. Então, além de escoteira, ela também é voluntária. E Olha que aí coisa ela faz legal. através da escola. As crianças fazem através da escola, mesmo quando não estão envolvidos como escoteiros, entendeu? Mas antes da gente começar a falar com isso daí, que eu estou vendo que tem bastante papo para pouco tempo, né? Que a gente só tem Tem. aí pelo Instagram, só tem 60 minutos, né? Me diz uma coisa, primeiro se apresenta. Quem é Noêmia Sim. Pimentel? Então, eu sou Moema Pimentel, sou francana. é, Fui, participei do grupo escoteiro Três Colinas aí. E hoje eu moro na Inglaterra, eu morei em Londres 16 anos, agora eu moro no interior. É pertinho de Londres, mas fica entre Oxford, Londres e Cambridge, a cidade que eu moro. E já estou aqui há 23 anos e como voluntária e líder, chefe, né, no movimento, eu estou já faz 6 anos Legal. aqui. Legal. Então você começou no Três Colinas. Eu comecei no Três Colinas. Inclusive, chefe, eu lembro muito de você, porque eu lembro que de Era vez em quando chato, a gente era juntava os chato, grupos, né? né? Era E eu chato. lembrava. Também, mas eu lembro que na época que eu Obrigado. comecei, na época que eu comecei, na verdade, o chefe, o nosso chefe era o Carlinhos e a Roseli. Sim, E você já tava no Franca do Imperador e a gente às vezes fazia algumas atividades conjuntas, né? sim. E eu lembro muito dessa época, né? De quando a gente se juntava lá na Dona Leonor. Você estava como era escoteira, depois passou para guia, correto ou não? Na verdade, o que que aconteceu? Três Colinas não tinha meninas, né? Só que meus irmãos faziam parte e eu ficava enchendo o meu pai que eu queria participar. Eu participava meio não oficialmente, né? E aí eles resolveram fazer uma patrulha para começar a tropa feminina. Então a primeira patrulha nossa foi uma patrulha de 8 meninas que até coincidentemente
Nós éramos 8 meninas, 4 duplas de irmãs. Ai, É, era verdade. é, É. e aí eu era monitora da primeira patrulha, né? A gente era um grupo de 4 irmãs, inclusive nós somos amigas até hoje, porque foi a primeira. E dessa primeira patrulha, é, a gente montou a tropa. Então, cada dupla de irmãs montou uma patrulha e com 4 patrulhas a gente tinha a tropa. Então, cada dupla de irmãs era a monitora e a submonitora, né, da patrulha. E a minha primeira patrulha era a Patrulha Andorinha. Não é? A gente, né, tinha os animais, a minha era andorinha, e tinha, né, o grito de guerra. Eu guardo a bandeirola até hoje. E para te falar a verdade, quando a gente tinha a patrulha das meninas, a gente muito tempo ficou com a bandeirola de eficiência, que a gente dava pau nos moleques. É verdade, é verdade. É verdade. E foi assim que começou. Foi mais ou menos em 90, 91, 92 aí, por essa época. E a gente ficou como escoteira durante um bom tempo. A gente se reunia lá no Parque Fernando Costa. Eu gostava tanto de ir, mas tanto de ir, que muitas vezes, às vezes minha mãe estava viajando, meu pai também, não podiam me levar. A gente ia a pé da minha casa para o Parque Fernando Costa, porque a gente queria ir. Queria Então para a ir. gente saía lá de perto do Hospital Regional, ia a pé, andava assim horas Dá para ir, que eu falava, para eu vou, longe. nem que for a pé. É longe. Para quem não conhece, dava mais ou menos aí uns 3 quilômetros, nem isso. Mas, A gente andava, a gente saía não, cedinho e falava, nós vamos andando. era bom. E o hospital regional era embaixo, perto da Ismael Alonso e Alonso, que era na parte de baixo, aí tinha que subir toda a Major Nicásio, descer do outro lado, Não, atravessar. era uma andada grande. E era legal porque a gente estava uniformizada. Então, Sim, assim, o povo parava na rua, falava tchau, né? Porque todo mundo adorava ver os escoteiros, né? é verdade, é verdade. Foi aquilo que eu até comentei no início. Você é uma privilegiada porque você fez parte do maior sonho que tinha Franca na época. Eu, como comissário, que eu fui. Eu que comecei a ideia das tropas femininas, na época que eu estava como comissário. E eu ouvi muitas críticas, muita gente falando na minha cabeça: você é doido, vai colocar menina, isso vai dar problema, e que não sei de quê. Não, eu digo, não. Vamos montar, vamos tentar. E vocês davam um show, que eu usava até o exemplo de vocês, tanto de vocês do Três Colinas, como das meninas também do Franca do Imperador. A gente falava, digo, ó, as meninas estão dando um show em vocês na tropa, um bando de marmanjo que não consegue fazer nem nó direito É que as correto. meninas, eu acho que o que a gente diferenciava, as meninas eram muito disciplinadas e muito organizadas. A gente era tudo assim. A gente fazia nossas reuniões de monitores, depois fazia a reunião do nosso grupo, né? Geralmente a gente fazia na casa, cada semana na casa de uma, e a gente era assim muito disciplinada. Eu ainda eu brinco que eu até falo que para mim o escotismo, e por isso que hoje eu sou chefe, porque eu vejo o quão importante o escotismo é para uma pessoa. O escotismo para mim me formou. E me formou muito mais, eu posso te dizer, muito mais do que a escola. Porque no escotismo a gente tem uma exposição a civilidade, companheirismo, sustentabilidade, altruísmo, trabalho em equipe, colaboração, né? Toda essa parte de você também ser autossuficiente, você conseguir criar, você se perceber como líder mesmo. E eu Sim, falo isso porque é o seguinte, óbvio, fui para a escola, fiz faculdade, etc. Mas eu vim para a Inglaterra com 22 anos, né? E com 24 eu montei minha empresa aqui. E eu acho que esse espírito, não só aventureiro, de eu ir morar em outro país e ter essa coragem de começar do zero,
e de, né, ter essa resiliência, né, essa coisa de falar assim, não, para a gente chegar lá, a gente tem que passar por um processo, né? Eu não teria conseguido achar isso assim dentro de mim se eu não tivesse sido preparada para isso. E assim, muitas famílias, né, preparam as crianças de uma certa forma nessa parte moral, de valores e tal. A escola também tem um efeito, mas eu não percebo, eu acredito que não existe nenhuma outra é, associação, outro grupo que coloque você nessa posição de olhar você em relação ao outro, né? Nós vivemos em sociedade, nós só somos um indivíduo enquanto estamos em sociedade. A gente só consegue colaborar com o outro se a gente se percebe como agente, como alguém que tem essa responsabilidade mesmo. Isso eu vi muito, assim, a gente ia na Dona Leonor, a gente passava o tempo com os idosos, a gente fazia, né, feira da fraternidade, recolhia mantimentos. Eu lembro que a gente aprendia a ser um pouco de cara de pau, né? De chegar e falar assim, não, vamos nos juntar, vamos fazer uma campanha. Então, eu acho que isso é realmente algo muito formador. E a gente, como meninas, né, da gente se sentir também empoderada, eu acho que para as meninas muito importante isso, porque por muito tempo foi um espaço muito masculino, né? É E as verdade. meninas não tinham essa exposição assim, por que que eu não posso ser aventureira? Por que eu não posso subir uma montanha? Por que que eu não posso acampar? Entendeu? Até hoje eu adoro acampar, entendeu? A gente vai acampar esse fim de semana com os lobinhos, os escoteiros, é o nosso acampamento distrital, são 10 grupos do nosso distrito, que foram com 350 Tem lugar, crianças, tem lugar né? aí para chefe velho? Tem lugar aí para chefe velho? Então tem para todas as Eu só idades, não sei todas as falar idades. inglês, tá? Mas Não, e é o uma hello, delícia. o goodbye, aí eu não me viro. E não precisa, né? No final das contas, chefe, é assim, é uma linguagem muito universal, né? As músicas, hoje que eu tô por aqui, né? As músicas são só traduzidas, são as mesmas músicas, entendeu? Então, assim, a gente canta as mesmas músicas, a gente está no fogo de conselho, a gente faz os esquetes, né? As brincadeiras são as mesmas. Então, assim, é muito uma linguagem universal. Né? A linguagem dos nós, a linguagem das brincadeiras, a linguagem do fogo de conselho, de você cozinhar no fogo, de você é, fazer uma roda de conversa, né? De você observar as estrelas juntos, acampar, montar uma barraca, é tudo a mesma coisa, Sentar só muda em de volta da país. fogueira, ficar conversando, batendo papo, passa quando vê, é 2 horas da manhã, de caramba, vai ter que acordar 6 horas, e que não sei de quê. Exatamente. Eu até falava muito, brigava muito com o Sênior, falava, eu digo, que diabo vocês estão fazendo acordado até uma hora dessa, né? A gente está tomando chimarrão com Guaraná. Né? E tava lá, senta aqui, chefe, era com isso, era com Coca-Cola, e ficava conversando, e quando você via, já estava na hora de acordar, É praticamente. Eles verdade. ficavam em A parte que eu vigília. mais gostava quando eu acampava era fazer a ronda. Porque a gente tinha que acordar às 2 horas da manhã e ficar lá 1 hora fazendo ronda. Eu achava o máximo. Eu falava assim, pode me botar Era até o 3 da madrugada que eu vou. Isso você não vê hoje, infelizmente. Isso você não vê, porque é um monte de coisa que não pode isso, que não pode aquilo. Então, eu fico contente, principalmente você teve uma época muito boa, que você teve, né, dois grandes chefes, né, a saudosa Roseli, o chefe Carlinhos, né, que sempre se dedicaram muito, foram chefes que realmente deram a vida pelo movimento escoteiro, né, e se preocuparam nas suas formações bem lá para frente. Tanto que o Carlinhos, eu não sei, né, porque eu nunca não consegui reparar, mas ele que reparou bem, virou para mim, falou, mandou uma mensagem para mim, falou: você viu? A Moema tem insígnia da Madeira. Você tem insígnia da Madeira, né? Tem Ela tem aqui, ó.
Então, Só para as é, pessoas verem o que é essa é, daqui. o meu também, ó. É, aí, ó. Tá vendo? É uma linguagem universal, né? Todo país. Eu Aí eu consegui a minha aqui. digo, tá vendo, Carlinhos? Isso daí é graças ao trabalho que a gente fez. É, Moema hoje é uma linda árvore que gerou frutos, gerou flores para tudo que é lado e continua o que a gente fez. é. Isso daí, sabe de uma coisa? Não, o Isso me Carlinhos, ele emociona foi, muito. assim, uma pessoa super importante na minha vida. Aliás, eu quero mandar um beijo para ele. Eu não sei se ele. é, Se ele tem essa noção do que ele representa, assim, para minha família, né? Para os meus irmãos, minhas irmãs que participaram do grupo com ele, né? Porque eu também tenho meio irmãos, né? O Luiz Cláudio, o Marco Aurélio, que também foram escoteiros Ai, lobinhos. não vai aparecer por aí, o Dario. O Dario, né? Então, assim, são todos. A gente é uma família meio torta, mas somos, né, Mas, irmãos. como escoteiro, né? Escoteiro é uma família só, Exatamente. né? Exatamente. Então, eles são. Eu acho que a gente sempre conversa e a gente sempre fala o quanto o Carlinhos foi importante nas nossas vidas, né? Eu lembro que, mesmo fora do escotismo, a gente passava em frente à oficina dele para ir bater papo, para conversar, para trocar ideia, para às vezes perguntar uma coisa importante, sabe? Sobre um projeto que a gente tinha, ou uma especialidade que a gente queria fazer, né? E ele sempre muito generoso Né? com o tempo dele, né? Então, assim, é fantástico. Isso foi realmente maravilhoso pra gente. Então, tá. Olha, é muito bacana. A gente fica realmente emocionado porque eu falo muito para o chefe, a turma mais antiga, né? Que eu digo que é tão bom quando você vê alguém que teve com a gente, né? Que a gente passou um pouquinho do que a gente sabia. E olha que a gente não sabia muita coisa naquela época. A gente aprendeu mais com vocês do que com a gente, né? A gente te pedia às vezes determinadas coisas, né? E a gente mesmo não sabia. A gente só tinha lido, né? E vocês faziam com melhor do que estava escrito, podemos dizer assim. Então a gente ficava muito feliz. E hoje, quando a gente vê aquela turminha, hoje bem sucedida, médicos, empresários, engenheiros, advogados, promotores, juízes, né? É tão bacana que você vê isso daí. Aí muita gente, o pessoal fala, mas você ficou praticamente, não tem nada. Eu digo, não tem nada porque eu dei tudo. Né? Eu dei É, tudo que eu tinha para alguém ser alguém, né? Isso daí que é muito bacana, né? Então é o que a gente sempre fala, é uma época de ouro. Isso daí você faz parte de uma época de ouro, uma época que muita gente não valoriza, não prestigia, não incentiva. Então você fica como esquecido no tempo. Então essa mas você ideia sabe que eu acho que agora, assim, pelo que eu tenho percebido muito aqui e no movimento em si, nos anos 90, com o começo, né, da tecnologia, internet, as pessoas meio que indo para o outro lado, né, da interação com o mundo, o escotismo ficou muito debilitado, né? Uhum, E aqui, pelo menos na Inglaterra, quando o Bear Grylls foi o nosso chefe master, né, do grupo inteiro, ele foi por 15 anos e ele só saiu agora em setembro do ano passado, ele trouxe o escotismo em voga de novo, ajudou a trazer, e eu acho que as pessoas começaram a perceber que é muito importante incentivar as crianças a esse lado. E eu acho que o que está acontecendo hoje em dia, a lista de espera para o nosso grupo é absurda. Né? As pessoas põem as crianças na lista de espera com 1 ano de idade, entendeu? Foi o que eu fiz com a minha filha também, ela conseguiu logo. E o que acontece é que eu acho que as pessoas estão percebendo que é muito importante as crianças saírem dessa bolha que elas vivem, né? Escola, todas as atividades extracurriculares que tem que fazer. Eu tive é, uma atitude bem radical aqui. Então, eu tirei meus filhos da escola, eles
né? Por um grande tempo, meu filho ainda é fora da escola, ele é educado fora da escola, então a gente faz homeschooling com ele. E ele faz esportes, né? Faz outras atividades, mas uma das coisas mais importantes na vida dele é o escotismo. Então ele participa de tudo, todos os acampamentos, todas as atividades que tem. E eu acho que as pessoas hoje em dia estão vendo o quão importante, principalmente a nossa geração, né, que foi aí criada nos anos 70, 80, né, finalzinho dos anos 80, que teve uma vida na rua, andando de bicicleta, jogando bola, indo no vizinho, quebrando janela dos outros, apertando a campanha e saindo correndo. Eu acho que a gente está percebendo que assim as crianças não saem de casa mais, né? Não são incentivados a isso, as pessoas, ambos os pais trabalham e tal. Então eu acho que está havendo aí uma busca a isso, né? E o escotismo é uma coisa que proporciona com segurança, né? De uma forma organizada, de uma forma em que no Brasil é assim, aqui na Inglaterra também, né? Então todo mundo, todos os líderes aqui, né, têm antecedentes criminais, checados, a gente tem todo um protocolo a seguir. Essa insígnia de madeira, que as pessoas saibam, não é simplesmente uma madeirinha que a gente põe aqui. Isso aqui é treinamento. A gente não faz um curso, 2 cursos, 3 cursos, a gente faz 25 cursos para conseguir isso daqui, né? Então, a gente tem uma preparação muito grande. Essa preparação, ela envolve, né, toda a parte de risco, de treinamento mesmo de como lidar com as crianças, de como planejar todas as atividades de uma forma que as crianças possam ter, né, tirar alguma coisa disso. Então, tem tudo isso que a gente faz. Então, acho que as pessoas estão começando a perceber que a gente precisa voltar aos valores, né, que eu acho que se perderam muito durante esses últimos tempos. Eu acho que as pessoas estão entendendo que está tendo uma crise de valores no mundo. E não é questão assim da pessoa ter ou não religião, né? São valores morais, não é questão de valores religiosos. Aqui tem gente, eu tenho pessoas no meu grupo que são muçulmanos, que são hindus, que são ateus, que são católicos, que são adventistas, que são metodistas. Então eu tenho vários tipos. Eu tenho crianças com diversidades de aprendizado, eu tenho autista, eu tenho um menino cego no meu grupo. Então, assim, essa diversidade e inclusão, né, das pessoas. Então, eu acho que isso também é super importante. E eu acho que as pessoas precisam entender que a gente vive numa sociedade, os valores, né, estão muito, todo mundo muito materialista, né, consumista, e a vida não é isso. Então, a gente trabalha muito essa coisa de cuidar da onde a gente mora, de cuidar do nosso meio ambiente, de reciclar, né? Então, tudo isso eu acho que as pessoas estão percebendo que o escotismo pode proporcionar de uma forma, né, em que, principalmente eu que trabalho com os pequenininhos, você vai meio que criando os blocos e construindo essa identidade da criança e formando esse caráter. Porque eu acho que é isso que foi para mim. O escotismo, para mim, ajudou assim extremamente na formação do meu caráter como ser humano, hoje como mãe, né, como profissional também, como esposa, como familiar, como vizinha, né? Então, assim, a gente precisa disso. Não tem como. Então, tá. Agora você falou uma coisa importante, tá? Você falou dos pequenininhos, você falou dos castores. Você deu uma baita de uma aula de escotismo. Isso daí eu fiquei muito feliz, tá? Você falou da forma que a gente percebe que realmente é aquilo que eu falei. Você se tornou uma linda árvore, tá? Uma linda árvore com uma sombra extremamente generosa. Você explanou o que é realmente o escotismo. Tá? Você mostrou realmente que você tem realmente dentro de você o espírito escoteiro, coisa que muita gente hoje não tem. Tá? O espírito escoteiro é uma coisa que não se conquista facilmente, isso daí não. E você tem. Agora,
eu queria que você falasse do ramo castor, que é o ramo que Sim. você trabalha, porque aqui no Brasil, acho que ainda está naquelas fases Na de fase começar, piloto. se vai, se não vai, e que não sei de quê, o pessoal sempre põe um monte de obstáculo e Uhum. assim por diante. Até teve, se eu não me engano, alguns grupos até que são mais os mais tradicionais, né, que fogem um pouco do segmento da associação principal, eles têm já esses segmentos. Eu não explorei ainda todo, cada um ou o sentido de cada um. Eu tenho muito Sim. contato com o chefe Carlos Ritter, que é lá de Joinville, e ele fala Uhum. muito que já tem um início, que já tem alguma coisa dentro disso daí. Agora me conta, dentro disso tudo, o que, que é o ramo castor e a tua função, né, que eu sei que você é uma chefe, dentro desse universo que é pouco conhecido para o nosso lado. Sim. Só para a gente diferenciar um pouquinho, né? Os castores, que são os beavers, aqui na Inglaterra, a gente tem alguns ramos que diferenciam um pouquinho de como é no Brasil. Tá. Os castor, então, aqui começa bem pequenininho, começa com os esquilos, Hum, tá? Os esquilos são de 4 a 6 anos, então crianças ainda no maternal, pré-escola, tá? Aí depois dos 6 aos 8 são os castores. Dos 8 aos 10 e meio, aí já é mais semelhante com o Brasil, os lobinhos. hum, Depois dos 10 e meio até os 14, os escoteiros. Aí tá. depois vai para os exploradores aqui, que são os seniors aí. Sim, eu E sei, né? depois tem o network, que aí são os pioneiros, né? Tá. Então aqui começa ainda menor do que os castores, tá? O nosso grupo aqui, só que os esquilos, eles também estavam aí nesses últimos 2 anos numa fase piloto. Então, eles pegaram alguns grupos no Reino Unido para fazer esse teste do piloto, e agora já foi aprovado como um grupo realmente que vai ter continuidade. E até eu tô querendo montar o grupo de esquilos aqui no nosso grupo um pouquinho mais para frente. Você não tem esquilo, é Não, castores. o Você começa nosso grupo não tem esquilo ainda. assim. Então a gente começa com 6 anos de idade aqui nos castores, vai do 6 ao 8. Tá. E na maioria dos grupos, essa é onde começa a jornada escoteira, né? Então, assim, tudo que a gente faz nos lobinhos, nos escoteiros, né, nos seniors, a gente faz nos beavers de uma forma apropriada para a idade. Então, por exemplo, a gente não acampa sempre, a gente acantona na nossa sede, né? Então a gente dorme uma noite lá. É, a gente faz as caminhadas, a gente faz várias atividades para começar a preparar as crianças para fazerem os acampamentos. Aí os lobinhos já acampam fora, os lobinhos ficam 2 noites, os beavers ficam uma, que são os castores, e os escoteiros já ficam uma semana, né? Então é tudo preparando as crianças para elas irem criando essa independência, sabendo fazer a malinha, sabendo passar uma noite fora de casa, escovar os dentes sozinho, guardar na mala de novo, não perder as coisas e tal. Então, com os beavers ainda tem uma coisa muito mais lúdica e mais contida, mas a ideia é isso mesmo, porque assim, educação é repetição, né, chefe? Então, assim, a gente tem que começar de pequenininho e começar a introduzir as crianças aos conceitos de código de conduta, de como que a gente se comporta nas reuniões, do respeito que a gente, da história do escotismo, como tudo surgiu. Então, assim, é claro que de uma forma um pouco mais assim, a gente acaba tendo que
ficar um pouquinho mais em volta da criança, né? Mas a gente cozinha no fogo, a gente faz fogueira, a gente ensina a criança a cozinhar na fogueira, faz receitas e faz fogo de conselho. Hum, Aqui, a semana passada foi dia de São Jorge, né? Que para sim. os escoteiros o santo que é padroeiro, é o padroeiro, né, dos escoteiros. E a gente fez uma celebração como grupo, né? Tem a celebração distrital, mas como grupo a gente se juntou, foi fazer cachorro-quente em volta da fogueira, a gente foi renovar nossas promessas. Então, assim, começando de pequeno. De pequeno. E a minha função no grupo, hoje em dia, eu sou a chefe dos castores mais velhos, então o nosso grupo dividiu o grupo em duas idades. Os mais novinhos, de 6 a 7, e os um pouquinho mais velhos, de 7 a 8, porque a gente sabe que nessa idade ainda existe uma diferença muito grande em desenvolvimento. Então, as crianças, os mais novinhos, eles têm uma outra líder, a Vitória, e ela trabalha umas coisas um pouco menos radicais. E eu não, eu já boto a criançada, a gente faz umas aventuras um pouco mais assim. Você começa a amassar o pão, já. Você já começa a Um amassar o pouco pão. mais assim, um pouquinho mais Aventura. extremas É para a um idade. pouquinho mais de aventura, né? Porque é É, isso que a então a criança quer, gente um vai para pouco a mais de aventura. floresta, a gente faz muita caminhada, né? E assim, eu não sou. Os menorzinhos a gente cuida um pouco mais, mas os maiores, se chover, se tiver sol, se tiver nevando, a gente vai mesmo assim, Vai sabe? ver, Então a gente não tem, não tem. não tem problema com isso, porque aqui é muito frio, senão você não sai de casa, né? É, Então eu falo assim, ó, gente, já põe, né? Põe envelopa e tudo, que nós vamos mesmo assim. E eles adoram, né? Então é muito gostoso. Então essa é a divisão que eu cuido. E meus filhos foram castores, né? Agora eu tenho um lobinho, uma escoteira. E só que eu acabei ficando nos castores, porque eu adoro trabalhar com os pequenos. Quanto menor, melhor. Eu até tô querendo montar os esquilos, porque eu gosto dos pequenininhos, sabe? E eu gosto de participar dessa fundação. Eu acho que, até por ser brasileira, eu tenho um jeito mais carinhoso de lidar com os pequenininhos, e isso, para a idade deles, é super necessário, né? Eles precisam um pouquinho mais de cuidado. Os lobinhos, não, você já bota a molecada para correr e tá tudo certo. é verdade, é verdade. Não, e é legal, porque a gente observa isso, que na Inglaterra, eles dividem, fatiam, né, vamos dizer assim, o crescimento de uma forma mais para você trabalhar mais. Você pega pequenos detalhes, como você falou, de 4 a tantos anos. Então, quer dizer, você vai montando, parece que você vai montando um bonequinho, né, vai montando o caráter da pessoa, criando o ser humano no estilo que é para ser do negócio. Que é É, e, muito, muito e é, fácil. isso é super importante, essa fundação, né? Essa parte do começo, né? De pequenino que se torce pepino, né? Você tem que ir trazendo esses elementos importantes de pouquinho. E o legal é que quando a gente se junta enquanto grupo, as crianças pequenas veem os mais velhos, né? Então elas falam assim, ah. Eu quero fazer o que ele faz. Esse aqui é o uniforme do escoteiro, esse aqui é o Quero uniforme do chegar lá, eu quero lobinho. chegar Poxa, que ali. bacana. Um dia eu vou ser, né? Eu tenho algum. Eles conseguem ver que existe uma trajetória para eles seguirem, né? E ver o uniforme cheio de distintivos, né? Então, eu acho que é super legal a gente né, colocar isso tudo. E a gente faz tudo muito apropriado para a idade, mas a gente faz tudo, né? Então, eu crio também um programa, né? O nosso programa é trimestral, porque ele segue o ano letivo aqui. O ano letivo começa em setembro.
Então, a gente tem o programa de inverno, que é de setembro até dezembro. Depois, a gente tem o programa de primavera, de janeiro até abril. E agora, a gente acabou de iniciar o nosso programa de verão, que é uma delícia, porque aí a gente faz um monte de coisa fora, né? Muita coisa na água, a gente trabalha muito isso. No inverno, a gente acaba trabalhando muitas visitas, muita coisa dentro também, mas a gente sai, a gente faz muita. A gente acampa também no inverno, é, a gente faz as caminhadas no inverno também, que são bem legais, a gente faz muita. é, a gente vai coletar lixo na rua, então faz nossas caminhadas serem para ajudar a comunidade. Então a gente pega os pegadores de lixo e sai todo mundo catando lixo, então é bem legal. Olha, eu vou falar uma coisa, Noêmia. Você fala tudo isso é como realmente fosse um sonho dentro de um escotismo realmente bem formado, né? Lógico, né? Não poderia ser diferente, é o berço do escotismo, a Inglaterra é o berço do escotismo, a ideia surgiu daí, né? É lógico, aí, mas você percebe que é bem estruturado, bem planejado, bem montado, não é feito tudo no oba-oba. Ah, hoje nós vamos, fim de semana a gente vai acampar, quer dizer, surgiu do nada um acampamento, surgiu do nada uma caminhada, né? Então você juntar os garotos para fazer uma atividade comunitária, não, Deus nos acuda, porque ninguém quer ir para tal lugar para fazer isso, para entregar uma. Mas quem gosta, na tua época eu gostava. Na tua época a gente fazia, lembra que a gente arrecadava brinquedo, entregava Nossa, mantimento? demais! Roupa, né? Campanha do Mas hoje não faz. agasalho. É muito pouco. É muito pouco. Então você observa que aí vocês conseguem fazer um baita de um planejamento, vocês conseguem atender diversas faixas de idade. O jovem, o mais velho, é um exemplo para os mais É, novos, né? Do isso é seu lugar, verdade. pelo seu uniforme bem estruturado, né, bonito. Quer dizer, com um garoto, que nem você falou, quando você era escoteira, que você andava na rua, as pessoas te respeitavam. Por quê? Você estava uniformizada Sim, direitinho, se apresentava como escoteiro. Então eu acredito que aí em Londres deve ser a mesma coisa. Pelas fotos, pelo menos, que eu vejo, né? Que você vê um escoteiro na rua, você pode chegar, e- fazer a saudação, exatamente. ele vai tentar interagir com você, mesmo que você não vai entender nada. Você está entendendo? Mas é muito bacana isso daí. Isso daí mantém o espírito vivo do escotismo. Isso daí é o que é o escotismo. E não que você querer inventar um monte de coisa e deixar isso. Veja que eu já percebi também na tua conversa que vocês exploram muito a atividade de campo, a atividade mateira. É, Desde pequenininho já começa a ensinar sim. alguma coisa. E não importa eu sou muito assim, eu acho que o meu grupo gosta muito desse meu approach, porque apesar de eu ser brasileira e super friorenta, eu falo, gente, bota luva, bota gorro, põe tudo, porque nós vamos. Se tiver chovendo ainda, e se tiver chovendo, eu pego, eu tenho algumas coisas que eu faço, eu encho minha bolsa de bolacha, falo, já, a gente vai ter bolacha, vai ter pirulito, pode ir que nós vamos, entendeu? Aí eles vão, ficam felizes. Às vezes tá uma chuvinha boba, entendeu? Aí eu falo, mas põe o capuz. Aqui é legal porque as pessoas são muito preparadas para o frio também, né? Então as pessoas geralmente têm suas jaquetas que são Uma diferença. à prova. A gente faz um programa, ó, eu geralmente gosto de criar o A programa tua e turminha, já colocar. a tua turminha tá aparecendo. A Miriam, o Dario, Tá aí, o ó. Will. Tá todo mundo começando a aparecer. Acho que estava todo mundo A dormindo. família, eu chamei todo mundo. Fala um oi aí, gente. Então, ó, a gente cria o plano, ó, Olha, e legal. geralmente a gente cria uma rota para os pais. Então, a gente, óbvio, somos todos voluntários, né? Então, a gente conta muito com a ajuda dos pais. E é uma coisa que eu falo para todo mundo quando eles entram aqui. Eu falo, gente, escotismo não é um direito, é um privilégio. Então, assim, ele só é um privilégio porque tem pessoas como nós, né?
você, né, chefe, que doam um tempo deles. Eu brinco com as crianças, né, porque eles sempre me veem na sede, eu falo, gente, eu não moro aqui. Eu tenho eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, meu marido, entendeu? Para eles entenderem que nós somos pessoas como qualquer outra e que nós estamos lá voluntariando para o benefício deles e dos filhos deles. Então eu deixo sempre muito claro, eu falo assim, ó, você só pode ser escoteiro se os seus pais puderem ajudar. Então eu coloco cada trimestre eu coloco na rota aqui 2 vezes ou 3 vezes durante o trimestre. Claro que se ele não pode num dia, dá para trocar, mas todo mundo tem que ajudar. E eu gosto de trazer os pais para ajudarem, porque eles veem o que a gente está fazendo e eles dão valor a isso, entendeu? Porque não é só a gente tirar, tirar, tirar. Eu acho que a gente tem que devolver um pouquinho da sociedade para a sociedade. E muitas vezes os pais ajudando, eles acabam gostando e se voluntariam. A gente conseguiu recrutar muitos líderes dessa forma. Porque a pessoa acha que, às vezes, para ela ser líder escoteira, ela tem que saber sobreviver na floresta e fazer fogo e tal. Não tem Fenômeno da nada vida. disso. Um lobo que sabe se perder no meio do mato e faz de tudo ali no meio do mato. Não, não Não, precisa não disso. precisa. Todo mundo traz a sua liderança, o que sabe, a sua contribuição e outra. Somos todos seres que estamos constantemente aprendendo, então a gente pode aprender. Quantas coisas eu quis fazer com as crianças, eu não sabia, fui lá e pesquisei como fazer e criei. Hoje, óbvio, fazendo isso há 6 anos, eu estou muito mais confortável no que eu faço, mas todo dia a gente está aprendendo, toda fase a gente aprende. Quando a criança, esse novo castor que entrou em janeiro, me mandaram o perfil dele, falou assim, olha, ele é cego. Eu falei assim, bom, então eu tenho que planejar um programa em que ele possa ser incluído e vou bater um papo com os pais, apresentar o programa, ver se é isso mesmo, se tem... Porque, assim, eu não sei de tudo, né? Então eu fui, perguntei para os pais, vocês concordam? Você acha que eu posso fazer aqui para ele poder participar? Então tem coisas que a gente está fazendo hoje em dia, por exemplo, eu ponho o uniforme e eu tenho que pôr aquela jaqueta amarela, né? Para ele conseguir. Ele tem um pouquinho só de visão dos olhos. E aí a gente coloca. Então a gente vai, né, fazendo juntos e tá todo mundo aprendendo. Às vezes a gente não acerta tudo, mas a gente aprende pro próximo. Então eu sempre falo, eu falo assim, eu incentivo, sabe? Eu falo com meus primos no Brasil, eu às vezes olho para os filhos, eu falo, eu não acredito que teu filho não está no escotismo, eu não acredito que a tua filha não está no escotismo. É um absurdo. Hoje em dia a gente tem 4 grupos em Franca, não? Não, É... não, tem dois. Tem Dois. 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 Tem dois. Tem o Franca do Imperador e um novo que abriu, né? 22 de fevereiro. Eu falo, Não é um sei, mas absurdo. ainda tem o do escoteiro dual, comandante Pequenininho, tá? Eu não tenho mais informações sobre isso daí. Então, porque eu não moro mais em Franca, Sim, Moema. Eu saí sim. de Franca em 2021, Ah, né? E entendi. eu tô aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. Por isso que você está vendo beber muita água, porque aqui Que tá um tranquilamente é 40 graus, né? Então, quando o dia está mais animado, é 40 graus. Então aqui você tem que beber água feito um camelo de vez em quando, Sim, sim, né? Tem é que bom abastecer bastante d'água. Então eu tenho pouco. Eu contar. conheço algumas coisas, uma vez ou outra a Franca, né? Uma vez, sempre quando dá, eu vou uma vez por ano a Franca, né? Então, mas não tenho muito tempo de visita. As pessoas Uhum, sabe assim, não se importa mais com quem era do passado. Você está uhum. entendendo? Então me preocupa de ver os amigos. Os amigos, né? Dou um jeito de ver Carlinhos, ver Wagner, que está aí também. Os Sim, meninos sim. aí. O Luiz, ele está me devendo até um bate-papo. O Dario faz muito tempo que eu não vejo.
né? Então, quer dizer, são pessoas que talvez nesse encontro, né, A dos gente vai 50 anos, conseguir se juntar. Aliás, parabéns por colocar a gente em contato de novo, porque a gente acaba, né, saindo para estudar, saindo para a faculdade, depois, né, vai trabalhar, casa e perde o contato. E é interessante porque agora nesse grupo que a gente tá todo mundo lá ligado no WhatsApp, é super legal ver gente que, nossa, fez parte da nossa infância, adolescência, né? E a gente cresceu junto, muito, muito legal vê-los. No Instagram, infelizmente, é aquela história. A gente peca também pela idade, mas tem tanta gente que eu não consigo lembrar os nomes, né? Que eu queria estar homenageando, que eu queria bater um papo, que eu queria ver de novo, alguma coisa assim. Você não lembra o nome das pessoas. E muita gente, você falou com fulano, você fala, rapaz, eu não sei, porque eu lembro de Era vocês muita pequenos. gente. E se a gente, eu acho que o dia que a gente conseguir se encontrar, a gente vai conseguir fazer aí uma árvore genealógica dos grupos de Franca, né? É complicado, é grande. Quer dizer, o único que continuou pequeno é o Carlinhos, né? Que continuou pequeno. Ele ouviu isso daí, ele vai te matar quando eu for em frente. Nós passamos o Carlinhos. Passou Eu lembro a época que eu era mais baixinha que ele, faz tempo. Não difícil passar o Carlinhos, não, tá? Era facinho. Mas tá Eu, joia. inclusive, visitei o grupo Franca do Imperador. Eu ia visitar o 22 de fevereiro, mas não deu tempo. Eu estive em Franca aí para Páscoa. Até a gente trocou, ó. Sim, eu vi, tem uma postagem. Tem uma postagem. Gente trocou isso daqui. Então foi muito legal. Eu preciso colocar no meu... Uma curiosidade talvez não tenha falado para você, mas foi o brasão, esse brasão que está aí no negócio, quem criou foi meu pai. Eu acho que você fez uma postagem no Instagram sobre isso, não fez? Ele fez ao pedido. Que os primeiros foi a tua mãe que fez, né? Os primeiros lenços. É isso mesmo. Tá? Então, quer dizer, dentro disso, é história, tá? História escrita, embora poucas pessoas não venham lembrar, não vão saber ou não vão repassar para os outros, mas está escrito, né? Que tem uma coisa ou outra. Não é, meu pai, a gente começar já nos finalmente, antes, senão o Eduardo, né, vai acabar me comendo a orelha, dizendo que na outra entrevista o tempo cortou e a gente acabou não se despedindo. Aí, está até aí. Eduardo, boa tarde, sempre alerta. Tá, o Zé Márcio também apareceu, o Luciana Conrado. Eu fico muito contente. O Luiz Cláudio, o Dario, ó, meus manos estão aí. Minha turma tá aí. Tá aí, a sua turma tá aí, é o que deu audiência aí, tá dando ibope. Tá? Então, me diga assim para a gente ir encerrando. Teu marido faz parte? Olha, meu marido, ele tem a autorização para ajudar, então ele ajuda como pai, não como líder, não como chefe, né? Tá. Mas como pai, ele sempre voluntaria quando precisa. Mas o João, ele fez parte do Três Colinas muito brevemente. Então, ele participou do grupo um pouco, mas não continuou. Então, é até engraçado, porque quando a gente acampa aqui como família, ele vai pro hotel, eu e as crianças ficamos na barraca. Eu brinco que ele é escoteiro feio. Ela foi da chefe e eu ficasse no hotel. Mas ele pelo menos é legal, porque ele ajuda a gente a montar a barraca, ele fica com a gente o dia inteiro, ele só vai dormir no hotel. Então, eu brinco com ele que ele é escoteiro fake, mas tudo bem, pelo menos ele entra na brincadeira. O mais importante é isso daí. E ele incentiva, assim, ele acha legal. É isso daí que é legal. Isso daí que é o mais importante. A Miriam também apareceu agora por aí também. A Miriam, minha irmã, tá vendo? Tá vendo? A Sofia, minha amiga lá de São Paulo também. Tá vendo? Puxa vida, fico contente de ver tantas pessoas, tá vendo que
Você foi a que me deu maior audiência no canal. Eu parabenizo. Eu vou te Eu vou colocar falar isso pro como. meu filho, porque ele chegou para mim hoje e falou assim: "Mamãe, você é famosa no Brasil?" Eu falei assim: "Sou super famosa." Quem que está te entrevistando? Eu digo, um chefe velho, careca, lá de Falei: "Eu sou Franca, lá. super famosa." Que coisa bacana, tá? Em breve você vai estar recebendo as lembranças aí, principalmente para a tua filha colocar no poncho dela aí. Eu vou ficar muito contente de ter isso daí, tá? Eu queria que você começasse a sua fase de despedida aí, começasse a falar alguma coisa para a gente se despedir, porque já está começando a chegar perto da hora. Sim, eu queria só te dizer, chefe, que eu fiquei muito, muito, muito feliz com a sua boa vontade de colocar, de organizar essa festa aí, essa reunião de 50 anos de escotismo em Franca, porque eu acho que isso é fantástico. Eu acho que recordar é viver, eu acho que a gente teve um privilégio de ter feito parte dos grupos escoteiros de Franca. Eu acho que vai ser muito legal a gente ver aí essas novas gerações e também colocar todo mundo junto justamente para poder incentivar. Eu acho que sempre tem alguém, um líder, né, que possa fazer isso, e eu acho que você vai fazer história, fez história, né? Então eu queria agradecer demais de coração mesmo, porque isso está me dando uma satisfação enorme de me reconectar aí com a turma. Então isso é fantástico. E eu quero só mandar um recadinho para todo mundo aí, que quando alguém vier visitar a gente aqui, os escoteiros e ativos e não ativos, que venham visitar o nosso grupo aqui, vai ser um prazer receber todo mundo. E eu vou voltar nos grupos aí de Franca também, uniformizada, levando. Quando eu fui no Franca do Imperador, eu levei muitos distintivos para eles, né, para dar de presente, para trocar. Eles me deram alguns também, que a gente até colocou no nosso poncho. E queria também incentivar as crianças a fazerem parte, porque é um movimento maravilhoso. Eu não estaria fazendo parte se eu não achasse que fizesse uma grande diferença. Eu acho que o nosso mundo está precisando disso, está precisando de seres conscientes, cívicos, comunitários, solidários. Eu acho que o escotismo é um canal maravilhoso para isso. Tá, joia. Noêmia, olha, eu vou te falar uma coisa. A sua entrevista foi para mim uma alegria no coração gigantesca, tá? Eduardo está sabendo bem do que eu estou falando, o chefe Zé Renato também, quando ele vê a reportagem ele vai saber, o chefe Zé Arnaldo também ele vai lembrar bem disso daí. Essa semana para mim foi uma semana muito pesada, principalmente em alguns assuntos escoteiros. Acho que você deve ter lido alguma coisa no Zap, né? Viu que o Sim. ambiente não está muito legal. Isso daí me deixou muito chateado, muito abalado. Fiquei muito sentido com isso daí, tá? Mas, principalmente, a gente não é líder, a gente é irmão, irmão escoteiro. E o irmão mais velho procurando ajudar sempre os irmãos mais novos. Eu só tenho que te agradecer, te parabenizar, te colocar. Posso dizer assim, hoje você deu uma aula de escotismo. Hoje você deu realmente uma aula de escotismo digna dos teus taquinhos, que você está aí com ele pendurado, digno de substituir no futuro o chefe Valls. Tá? Esteja aí à vontade. Né? Vai, uma coisa assim, você não vai ser tão chata quanto eu. Tá? Valdes, eu acho que, chefe, você é iluminado. Eu acho que as pessoas não dão valor, entendeu? Então, Não, eu não fala acredito isso não, que. senão o Zé Renato vai dizer que é por causa da careca, que eu sou um ser Não, não, iluminado eu da acho careca. que a gente tem que, às vezes, ser um pouquinho, como se diz, tem que ter esquema, né? A gente tem regras, a gente tem algumas coisas que a gente tem que seguir. E eu acho que é por aí mesmo, né? Goste ou não goste, é o que temos para hoje. Tá? Então, o pessoal que participou, olha, eu fiquei muito contente. Tá aí Eduardo Ó, minha mandando uma cunhada mensagem. tá aí também. Tá? Murilo
Murilo Faleiros, olha, teve um monte de gente, bastante gente que participou, a gente fica muito contente com isso daí. A gente viu que hoje foi um dia, tá? Obrigado, meu irmão, tá? Luiz Alcântara também, tá? Já está encerrando. Eu só quero te agradecer em boa companhia não, o Escotismo 2025, o Rapcast, agradece, tá? Sempre alerta, para seguir, e até outra vez que a gente se fala. Tchau, Tá tchau. bom, obrigada, Tá? beijo. Beijo na família, tá? Falou, obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.